Estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre um tema recorrente nessa semana: os vetos do presidente Jair Bolsonaro que foram rejeitados pelo Congresso Nacional sobre o PL 1562 de 2020. Foram vetados 25 dispositivos que tratam dos locais de uso obrigatório de máscara, das penalidades pelo descumprimento da obrigação do uso da máscara e da obrigação do fornecimento gratuito. Todos esses vetos foram rejeitados pelo Congresso Nacional. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado Gil Cutrim, do PDT do Maranhão, que foi o relator desse projeto de lei aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez estar aqui tratando de um assunto tão importante, tão relevante para o momento que estamos vivendo dessa pandemia aqui no nosso país. Obrigado. Deputado, um dos dispositivos vetados era o que exigia o uso de máscara em estabelecimentos comerciais e industriais, templos, escolas e demais locais fechados. Para o nosso público entender, o veto do presidente, na prática, ele liberava as pessoas para não usarem a máscara nesses locais. Eu pediria ao senhor que comentasse a rejeição desse veto e a importância dele para a população. Veja bem, nós temos mais de 110 mil mortes em nosso país, um número absurdamente, e vem crescendo a cada dia. Então, a gente tem, mais uma vez, demonstrado, na verdade, o Congresso demonstrou a responsabilidade com a saúde da nação brasileira. Há um tempo atrás, nós aprovamos esta matéria, onde o Senado ele deu a sua parcela de contribuição, melhorando ainda mais o texto que foi aprovado na Câmara, e, para nossa surpresa, o presidente Bolsonaro ele vetou vários dispositivos, tornando inócua a legislação. Ou seja, a participação do governo na criação desse texto ela foi muito usada, buscando realmente resguardar a saúde da população brasileira, e que, nossa surpresa, houve esse veto. Graças a Deus, ele voltou a tempo. O uso obrigatório de máscara ele é realmente um dos vetores para deixar de disseminar esta pandemia, o coronavírus. Então, o uso obrigatório da máscara nesses locais públicos ele é imprescindível para deixar que esse vírus se espalhe de forma como está sendo espalhado no nosso país. Então, mais uma vez, o Congresso demonstrou a sua responsabilidade, o seu carinho para com o povo do Brasil e também com a saúde daqueles que estão acometidos com esta doença. Deputado, foi vetado também pelo presidente a possibilidade dos entes federados, estados e municípios aplicarem multas no caso de descumprimento de máscaras em local fechado. Esse veto também foi derrubado. Eu pediria ao senhor que comentasse esse tópico, abordando aí também a questão da interferência desse veto na competência dos estados e municípios. Veja bem, eu não vejo em nenhum momento a invasão da competência de estados e municípios. Muito pelo contrário, se você atribuir uma lei que ela não venha com alguma sanção, quer seja administrativa ou financeira, ela fica inócua. Então, o cidadão que for autuado por um agente público, ele não vai se achar na obrigação de usar porque não tem nenhuma sanção para ele. Então, eu vejo com bastante bons olhos quando nós construímos esse texto em inserir no seu dispositivo a aplicação de multa. No início estava de até R$300, ficando para ser arbitrados pelos estados e municípios. Daí foi tirado pelo Senado para ficar arbitrado de acordo com a situação econômica e financeira de cada município brasileiro. Então, a derrubada desse veto ele vem muito a calhar para somar com a eficácia e eficiência desta lei. O veto ele interferia na competência dos estados e municípios, né? Isso. O projeto ele obrigava também o poder público a fornecer gratuitamente máscara à população mais pobre, nos estabelecimentos credenciados ao programa Farmácia Popular do Brasil. Esse item também foi vetado e o Congresso rejeitou o veto. Só poderia falar um pouco também da importância dessa rejeição? O governo ele entendeu que nós estávamos obrigando a dar um incremento a mais no orçamento dos municípios e dos estados. Ou seja, a gente trazendo
esse dispositivo na lei, ele estaria implementando o seu orçamento de forma que não tinha previsão legal. Mas isso não é um caso. A gente está vivendo uma pandemia sem precedentes, onde nós precisamos buscar alternativas para dar àquelas pessoas vulneráveis, de baixa renda, que não tem, que está sem emprego, que vive em situação de vulnerabilidade de rua, enfim, uma série de situações que, infelizmente, o nosso Brasil tem muito forte. Então, o nosso país é um país pobre, que a gente precisa ter um olhar específico, clínico e, ao mesmo tempo, cirúrgico para esse segmento da população brasileira. E a lei ela veio justamente para abrigar também essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, dando a eles a segurança de que a saúde está em primeiro lugar. Então, quando a gente colocou no nosso dispositivo este item, foi justamente para dar e resguardar a integridade física dessas pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade. Então, o veto desse quesito, ele traz uma desigualdade social. Então, a gente viu, por entender que o nosso país vive uma situação ruim, uma pandemia sem precedentes e que nós também temos que ter um olhar bastante carinhoso e afetivo com aqueles vulneráveis. Deputado, nosso tempo está se esgotando aqui, mas acho que ainda dá para a gente fazer uma última pergunta aí que eu pediria ao senhor que respondesse rapidamente. Eu pediria que o senhor comentasse esses vetos do presidente de uma forma geral, à luz da ciência e das recomendações médicas de uso da máscara como uma das formas comprovadamente eficazes de se evitar o contágio. É verdade. Foi pensando nisso que o autor desse projeto de lei, o deputado Pedro Lucas Fernandes, do PTB aqui do Maranhão, quando ele teve essa iniciativa, nós abraçamos isso por entender, não tão somente o autor e eu como relator, mas também todos os partidos, exceto o Partido do Novo, que não aderiu a essa tese de que o uso obrigatório de máscara fosse uma forma, um vetor imprescindível para a não disseminação desse vírus em nosso país. E nós, com todas essas vamos dizer assim, essas regulamentações pela Organização Mundial de Saúde, pelos técnicos, pelos médicos, pela ciência, demonstrou que o uso obrigatório de máscara ele é imprescindível para o seu uso é imprescindível para a não disseminação desse vírus. Então, a gente entendeu e o presidente, de alguma forma ou outra, ele viu que não era obrigatório o uso de máscara e, portanto, caiu por terra. Os seus vetos, a gente demonstrou mais uma vez a responsabilidade do Congresso com a nação brasileira. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Palavra Aberta. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Até breve. Eu conversei com o deputado Gil Cutrim, do PDT do Maranhão, sobre a rejeição aos vetos do presidente da República ao projeto de lei que obrigava, dentre outras coisas, a utilização de máscaras enquanto durar o estado de calamidade pública. A você que nos acompanhou, um forte abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima.